Ainda lembro desse momento como se tivesse acontecido agora. Eu estava perto da máquina de café do escritório, colocando um pouco de leite de aveia no meu café da manhã, quando Ryan, o novo CEO e filho do fundador da empresa, entrou na sala de descanso. Ele não me cumprimentou, não sorriu, só me olhou como se eu fosse um móvel velho que ele queria jogar fora. Lily, preciso te ver no meu escritório. Agora. Não era um pedido. Trabalho nessa empresa há quase 11 anos. Nesse tempo, construí o setor de atendimento ao cliente do zero, fechei mais de 100 contratos e treinei a maior parte da equipe que agora estava sentada ali fora. Mas nada disso importava para Ryan. O pai dele, Sr. Cole, construiu a empresa com coragem e lealdade. Ryan herdou o cargo e, pelo jeito, achou que isso lhe dava o direito de brincar de Deus. O segui, tentando controlar a tensão no meu peito. Ele nem se sentou. Você está demitida. A voz dele era baixa, sem emoção. Não precisamos de gente preguiçosa como você acabando com esse lugar. Pesquei, sem acreditar. No começo, achei que fosse uma piada de mau gosto. Como é? Você ouviu. Ele respondeu casualmente, folheando papéis como se estivesse escolhendo o almoço. Pode pegar suas coisas e sair agora. Fiquei parada, chocada. Meu coração martelava nos ouvidos. Queria gritar, me defender, exigir uma explicação. Mas, em vez disso, apenas sorri. Um sorriso calmo, educado, calculado. Entendido. Tenha um bom dia, Ryan. Saí do escritório de cabeça erguida, mas por dentro, eu tremia. Meus colegas me olharam enquanto eu passava. Sentiam que algo estava errado. Alguns se prepararam para perguntar, mas eu apenas dei a eles um leve aceno de cabeça. Não tornem isso mais difícil. Arrumei minha mesa em silêncio e saí. Enquanto dirigia para casa, memórias inundaram minha mente. 11 anos. 11 anos dedicados a essa empresa. Mais tempo do que dediquei à minha própria família. Noites viradas, trabalhando em feriados, atendendo ligações enquanto segurava as lágrimas depois do meu divórcio. Dei tudo de mim. E agora, eu estava demitida. Como se eu não fosse nada. Mas eu não estava com raiva. Pelo menos, ainda não. Eu estava curiosa. Essa pergunta me assombrou a noite toda. Mal consegui dormir. Havia algo estranho na forma como Ryan disse aquilo. Tão confiante, tão despreocupado. Não fazia sentido. O momento também era esquisito. Estávamos prestes a fechar um dos maiores contratos da empresa. Passei 6 meses trabalhando nesse acordo. Conhecia o cliente de trás para frente. Eu mesma tinha marcado a reunião final para sexta-feira. E agora, eu estava fora. Será que Ryan ao menos olhou os detalhes do contrato? Na manhã seguinte, pouco depois das 9, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei tocar. Não sabia se conseguiria lidar com mais um golpe. Mas a curiosidade venceu. Lily, é o Sr. Cole. Minha espinha gelou. O verdadeiro CEO. O homem que me contratou 11 anos atrás, depois de apenas uma entrevista. Acabei de chegar ao escritório, ele disse. Sua voz estava tensa. Por que diabos você arrumou suas coisas e foi embora? O que aconteceu? Hesitei. Seu filho me demitiu. Silêncio. Então, ele respirou fundo. O quê? Ontem. Ele disse que eu era preguiçosa e que não era mais necessária. Uma longa pausa. Quando ele falou de novo, sua voz estava mais controlada, mas eu percebi o esforço. Lily. Ele leu seu contrato? Franzi a testa. O que você quer dizer com ele deveria finalizar? O acordo com a Kingswell. É hoje, não é? Sim, tínhamos marcado para encontrá-los às 11. Jesus Cristo. Ouvi papéis sendo revirados ao fundo, depois um barulho alto, como se o Sr. Cole tivesse batido a mão na mesa. Lily, seu contrato tem uma cláusula, ele disse. Uma que eu insisti depois do último desastre de aquisição. Você não é só a gerente de contas.
Você é a única negociadora autorizada para o acordo com a Kingswell. Eu congelei. Ele não pode fechar o acordo sem você, o Sr. Cole continuou. Nem legalmente, nem eticamente, nem na prática. Esse contrato vai desmoronar sem você. Uma ficha caiu lentamente dentro de mim. Ryan não tinha lido o contrato. Ele não fazia ideia do que tinha feito. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A traição ainda doía, sim. Mas agora eu sentia algo completamente diferente. Controle. Ele foi rápido demais no gatilho, e agora a arma estava apontada para ele mesmo. O Sr. Cole desligou sem dizer mais nada. Mas eu podia sentir sua fúria no silêncio que ficou depois. Fiquei sentada no meu apartamento, imóvel. O café ao meu lado já estava frio. Olhei para o nada, ainda processando tudo. Ryan demitiu alguém sem nem ler o contrato. Me recostei no sofá e soltei uma risada amarga. 11 anos. E foi assim que tudo aconteceu. Um homem mimado e impulsivo, brincando de CEO, tomando decisões como se estivesse jogando videogame. Mas empresas de verdade não têm botão de recomeçar. E ele estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Eu não sabia o que faria a seguir. Parte de mim queria se arrumar e ir para o escritório, só para assistir ao caos se desenrolar. Mas outra parte. Aquela que passou anos fazendo horas extras sem reconhecimento. Aquela que engoliu o orgulho mais vezes do que conseguia contar. Eu queria deixá-los queimar. Não precisei esperar muito. Às 10h13, meu telefone tocou de novo. Dessa vez, era o Ryan. Deixei cair na caixa postal. 1 minuto depois, outra ligação. Dessa vez, da recepção. Depois, do jurídico. Depois, da contabilidade. Fiquei olhando para o celular vibrando sem parar, piscando como uma árvore de Natal. Não atendi nenhuma. O ícone da caixa postal brilhou para mim, insistente. Resolvi ouvir. Lily, oi, sou o Ryan. A voz dele estava tensa. Olha, acho que houve um mal-entendido ontem. Talvez eu tenha agido rápido demais. Precisamos de você de volta, hoje. É urgente. Por favor, me liga. Urgente. A palavra ecoou na minha cabeça como uma bolinha de gude rolando dentro de um copo. Ele não pediu desculpas. Nem mesmo aquelas desculpas falsas de escritório. Só pânico disfarçado de educação. Tomei um gole do meu café frio, ainda sem me mexer do sofá. Às 10h32, meu telefone tocou de novo. Dessa vez, um número que eu não via há anos. Nicole. Uma ex-colega. Trabalhamos juntas quando ela estava no meu departamento, antes de ser transferida para o marketing. Atendi. Lily, você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. A voz dela era quase um sussurro. Tenta eu. O Ryan acabou de levar uma bronca do pai. Na frente de todo mundo. Levantei uma sobrancelha. Sério? Sério. A sala de reunião estava cheia. O Sr. Cole entrou e jogou o contrato da Kingswell na mesa. Ele levou o contrato? Levou. E fez uma pergunta bem direta. Você leu isso antes de demitir a Lily? Eu quase ri. E o Ryan? Tentou blefar. Falou algo sobre seguir uma nova direção, reavaliar papéis. Mas o Sr. Cole não comprou essa. Ele apontou direto para a cláusula. Aquela que diz que você é a única negociadora autorizada no acordo da Kingswell. Que essa cláusula tá lá por um motivo. Nicole fez uma pausa. Eu podia ouvir murmúrios ao fundo, vindo do escritório. Então ela completou. Lily, ele ficou branco. Branco como um fantasma. Ele percebeu que é o motivo da Kingswell estar prestes a cair fora. Eu soltei o ar devagar. E o Sr. Cole? Se a Kingswell pular fora, sua posição aqui vira negociável. Soltei um suspiro longo. Nem percebi que estava prendendo a respiração. Essa foi a primeira rachadura na armadura de Ryan. Não sei o que você está planejando, Nicole acrescentou. Mas seja o que for, agora você tem a vantagem.
Agradeci baixinho e desliguei. Me levantei e olhei pela janela. A cidade continuava lá. Tranquila. Como sempre. Nunca ligou para o caos humano acontecendo dentro de salas de reunião ou escritórios. Às 11h15, meu celular vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem do próprio Sr. Cole. Lily, sinto muito pelo que aconteceu. Eu errei no meu julgamento da situação. Por favor, venha. Não só pelo acordo, mas para conversarmos em particular. Tive que admitir, foi tentador. Mas eu não estava pronta para simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. O erro do Ryan não foi só sobre um contrato. Foi sobre respeito. Sobre confiança. Sobre anos da minha vida que não podiam ser compensados com um telefonema desesperado e um assento na mesa de negociação. Mas algo dentro de mim se moveu. Eu não era vingativa. Mas também não era fraca. Eu não queria revanche. Eu queria responsabilidade. Peguei meu celular e, pela primeira vez, respondi. Não com uma ligação. Com uma mensagem. Considero voltar para finalizar o acordo com a Kingswell, mas sob condições específicas. Quero falar com o Sr. Cole diretamente antes. Cliquei em enviar. Depois, troquei o pijama e comecei a me arrumar. Quando cheguei ao escritório, já passava do meio-dia. Não entrei pela porta dos funcionários. Atravessei o saguão principal. Como uma convidada. Eu sabia que isso chamaria atenção. Todo mundo sabia que eu tinha sido demitida no dia anterior. E agora, minha volta não era só uma volta. Era uma declaração. A recepcionista levantou assim que me viu. Senhorita Harris. Lily. Ela gaguejou. O Sr. Cole está esperando por você. Enquanto eu caminhava pelo corredor, percebi que o clima estava diferente. As pessoas levantavam os olhos das telas. As conversas paravam no meio. Parecia que o próprio prédio estava prendendo a respiração. O Sr. Cole estava parado na porta do escritório quando cheguei. Ele não sorriu. Lily disse, fazendo um leve aceno. Obrigado por ter vindo. Acenei de volta, mas não estendi a mão. Ele saiu do caminho para eu passar. Entrei e me sentei diante da enorme mesa de carvalho. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Ele fechou a porta e encostou nela, soltando um longo suspiro. Eu cometi um erro. Um grande erro. Sua voz estava mais baixa agora. Dei ao meu filho muita autoridade, muito rápido. Queria que ele se provasse, mas não esperava que ele queimasse pontes antes mesmo de aprender a construí-las. Fiquei em silêncio. Ele se sentou, respirou fundo e continuou. O que ele fez com você foi inaceitável. Pouco profissional. Desrespeitoso. E, para piorar, colocou em risco um contrato no qual trabalhamos por mais de 6 meses. Balancei a cabeça lentamente. Sim, colocou. Li o contrato novamente esta manhã. Cada palavra. Você tem autonomia total sobre a conta da Kingswell. Legalmente, eles não reconhecerão ninguém além de você como representante da empresa durante as negociações. Essa cláusula foi colocada depois do desastre da Steel Ridge. Eu lembro bem. Eu também, respondi, firme. Fui eu quem teve que lidar com as consequências. Ele me encarou por um momento. Você não merecia o que aconteceu ontem, disse. E eu gostaria de lhe oferecer seu emprego de volta. Com total autonomia para finalizar o negócio. Com todas as condições que precisar para que funcione. Dava para sentir sinceridade na voz dele. Mas isso não era só sobre o contrato. Era sobre liderança. Responsabilidade. Respeito. Eu volto, disse, mantendo o olhar firme. Mas quero tudo por escrito. Um contrato revisado. E autonomia clara sobre a Kingswell. E nenhuma interferência do Ryan. O Sr. Cole assentiu na hora. Feito. E mais uma coisa, acrescentei, minha voz firme. Isso não pode acontecer de novo. Nem comigo, nem com ninguém. O silêncio que veio depois foi carregado.
Então ele fez um leve aceno, pensativo. Você tem minha palavra. Com isso, me levantei. Assim que saí do escritório, vi Ryan parado no corredor. Braços cruzados, fingindo estar numa conversa séria com o executivo júnior. Mas seus olhos travaram nos meus no instante em que apareci. Eu não desviei o olhar. Não hesitei. Passei direto por ele. E, por um segundo, juro que vi o momento exato em que ele percebeu que estava perdendo o controle. Às 13 horas, a sala de reuniões estava pronta. A equipe da Kingswell tinha acabado de chegar. Tínhamos cerca de 30 minutos antes do início oficial da reunião. Revisei os documentos uma última vez, confirmando cada ponto negociado. O CEO deles, Sr. S., era um homem prático, de instintos afiados. Confiava na palavra dada acima de tudo. Qualquer sinal de bagunça interna, e ele caía fora. Enquanto eu colocava a versão em árabe dos termos finais sobre a mesa, vi Ryan andando de um lado para o outro do lado de fora da sala de reuniões. Parecia um animal enjaulado. O Sr. Cole saiu para falar com ele. As vozes abafadas ficaram mais altas, até que a mão do Sr. Cole se levantou no ar, encerrando a discussão. O rosto de Ryan ficou vermelho. Ele olhou para mim por cima do ombro, uma mistura de raiva e humilhação nos olhos. Então virou e foi embora. Foi a última vez que o vi naquele dia. Às 13h30 em ponto, o Sr. S. entrou com sua equipe. Eu o cumprimentei em árabe. Seus olhos brilharam. Ele sorriu, com um gesto raro. Você se lembra, disse ele, com calor a respeito vale muito. A reunião começou. Correu perfeitamente. 2 horas depois, apertamos as mãos e assinamos o contrato. Assim que eles saíram, o Sr. Cole se aproximou de mim. Dessa vez, seu rosto mostrava um alívio genuíno. Você nos salvou, disse ele. E eu lhe devo mais do que um pedido de desculpas. Você deve à sua empresa um líder, respondi. Alguém que sabe a diferença entre poder e responsabilidade. Ele não discutiu. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava até meu carro, senti a tensão das últimas 48 horas finalmente começar a se dissipar. Eu tinha voltado. Mas não como uma funcionária qualquer. Voltei como alguém que entendia seu próprio valor e exigia que ele fosse reconhecido. Só que eu também sabia que isso ainda não tinha acabado. Ryan pode ter ficado quieto hoje, mas homens como ele não simplesmente desaparecem. Eles recuam. E depois retaliam. Na semana seguinte, o acordo com a Kingswell virou manchete no nosso boletim do setor. Empresa Column fecha parceria histórica com distribuidor do Oriente Médio através de estratégia personalizada e liderança multilingue. Não mencionaram meu nome. Mas todo mundo na empresa sabia quem tinha fechado o negócio. Minha caixa de entrada ficou lotada de mensagens. Parabéns discretos. Mensagens internas de funcionários que ficaram em silêncio durante a tempestade. Alguns eram de juniores que eu tinha orientado anos atrás. Outros, de gerentes que antes me ignoravam em reuniões, mas agora faziam questão de elogiar minha liderança. Eu agradeci as palavras. Mas não sou ingênua. Sei o quão rápido as pessoas mudam quando o vento muda de direção. O clima no escritório melhorou. Os sorrisos voltaram. As risadas na sala de descanso também. O Sr. Cole deixou claro que Ryan não participaria mais de decisões estratégicas até novo aviso. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro, foram os relatórios de despesas. O reembolso da minha viagem para a reunião com a Kingswell atrasou. Depois, documentos que eu enviei para aprovação voltaram sem assinatura. Sem nenhuma explicação. Então veio o pior, um e-mail que eu nunca enviei, supostamente do meu endereço, foi sinalizado por um dos parceiros. O conteúdo. Informações erradas sobre um cliente. E o pior, já tinha sido encaminhado para um dos nossos contatos no exterior. Por sorte, o destinatário era alguém com quem eu tinha um bom relacionamento. Ele me ligou diretamente para esclarecer. Mas o dano já estava feito. A dúvida já tinha sido plantada. Falei com a equipe de TI da empresa.
Eles investigaram e disseram que não havia sinal de invasão externa. A mensagem tinha sido enviada de dentro do próprio escritório. Foi aí que eu tive certeza, Ryan estava por trás disso. Ele não estava mais tentando me demitir. Essa estratégia tinha falhado. Agora, ele queria me desgastar. Queria me fazer parecer incompetente. Queria manchar minha reputação aos poucos, sutilmente, até que eu desistisse por conta própria. Ou pior, até que alguém decidisse que eu era um risco. Era uma sabotagem corporativa clássica. E não era a primeira vez que eu via isso. No meu primeiro emprego, logo depois da faculdade, trabalhei com um diretor que jogava o mesmo jogo. Ele nunca te enfrentava diretamente, mas cortava seus recursos. Te isolava dos projetos. Falava mal de você nos bastidores. Até que a única opção era sair por conta própria. Mas agora, eu não tinha mais 22 anos. Eu não ia desaparecer. Comecei a documentar tudo. Cada e-mail perdido. Cada erro que eu não cometi. Cada atraso. Eu tinha aprendido da pior forma que provas são mais poderosas do que sentimentos nesse tipo de ambiente. Até comecei a anotar horários, datas e conversas num caderno particular. Só por precaução. Então, numa tarde qualquer, ouvi algo que confirmou minhas suspeitas. Eu estava passando pelo corredor quando escutei a voz de Ryan vindo da sala de reuniões. Alta demais para ser uma conversa privada. Ela está instável, ele dizia. Desde que voltou, tem sido errática e agressiva. Eu não acho que ela seja a pessoa certa para lidar com clientes desse nível. Parei no meio do corredor. Só estou dizendo, Ryan continuou. Talvez devêssemos começar a pensar em uma nova liderança para o atendimento ao cliente. Ela claramente se esforçou demais. Outra voz respondeu. Alguém que eu não reconheci. Um executivo mais novo. Talvez, mas o acordo com a Kingswell? Ela conseguiu fechar sob uma pressão enorme. Ryan riu, sarcástico. Ela teve sorte. E uma empresa não pode ser gerida com sorte. Meu sangue gelou. Não de medo, mas pela precisão das táticas dele. Ele estava, mais uma vez, plantando dúvidas. Envenenando o ambiente. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório. O prédio estava silencioso. Os corredores, escuros. Sentei sozinha na sala de reuniões de vidro, olhando para as luzes da cidade. Quantas batalhas mais eu teria que lutar só para continuar fazendo o meu trabalho? Então, uma voz quebrou o silêncio. Ainda aqui. Olhei para cima. Era o Sr. Cole. Eu poderia te perguntar o mesmo, respondi. Ele entrou na sala e colocou uma pasta na mesa. Seu contrato revisado. Com tudo que concordamos. Abri e li. A linguagem era sólida. Assenti em aprovação. Também iniciei uma auditoria interna, ele disse. Muitas coisas foram arquivadas errado ultimamente. Olhei para ele, surpresa. Ele encontrou meu olhar. Eu não sou cego, Lily. Sei que Ryan não desistiu. Então por que você não impediu ele? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque eu precisava ver até onde ele iria. Ele parecia cansado. Mais um pai do que um CEO, naquele momento. Você está protegendo a empresa? Questionei. Ele balançou a cabeça lentamente. Estou tentando proteger vocês dois. Uma pausa. Mas talvez seja tarde demais para um de vocês. Não preciso de proteção, eu disse, fechando a pasta. Preciso que você decida que tipo de legado quer deixar para trás. Os olhos do Sr. Cole permaneceram nos meus por um instante. Então, ele se virou e saiu. E eu soube. Soube que algo maior estava por vir. Naquela semana, o escritório parecia mais frio. Não era o clima. Era o ar entre as pessoas. As conversas diminuíram para sussurros quando eu passava. Alguns funcionários me lançavam sorrisos discretos. Outros evitavam contato visual por completo. A auditoria interna tinha começado. E todo mundo sabia disso.
As pessoas estavam nervosas. Eu também. Não tinha pedido para o Sr. Cole iniciar a auditoria, mas, no fundo, fiquei aliviada que ele tivesse feito isso. A verdade precisava aparecer. Não só por mim, mas por todos que estavam pisando em ovos desde que Ryan assumiu. Mas eu também sabia como esse jogo funcionava. No mundo corporativo, a verdade nem sempre traz justiça. Às vezes, leva a saídas silenciosas e acordos lucrativos para quem deveria ser punido. Às vezes, fica tão enterrada atrás da burocracia que o estrago já está feito quando finalmente vem à tona. Na quinta-feira, fui chamada para o escritório temporário do Comitê de Auditoria. Era uma antiga sala de armazenamento transformada em a sala de guerra. Arquivos empilhados nas mesas. Monitores brilhando com dados. Quadros brancos cobertos de cronogramas e conexões de informações. David, o auditor-chefe, me cumprimentou. Lily, obrigado por vir. Precisamos te fazer algumas perguntas sobre algumas irregularidades recentes. Assenti e me sentei. Ele abriu um arquivo na tela. Primeiro, este e-mail que parecia ter sido enviado da sua conta. Confirmamos que foi enviado de uma estação de trabalho compartilhada, perto da sala de descanso. As credenciais foram inseridas manualmente. Franzi a testa. Então alguém usou meu login? David balançou a cabeça. Não. Alguém copiou suas credenciais. Isso não foi um ataque externo. Foi alguém daqui, de dentro. Cruzei os braços, sentindo a raiva crescer. Eu reportei esse incidente no dia em que aconteceu. David soltou um sorriso tenso. Sim. E é por isso que estamos conversando agora. E estamos felizes que você tenha feito isso. David virou a tela para mim. Encontramos outros casos semelhantes. E-mails alterados. Planilhas reescritas. Assinaturas removidas ou modificadas. Sempre rastreados para máquinas compartilhadas. Sempre sob seu nome. Senti um peso ainda maior no peito. Isso foi coordenado. David hesitou antes de responder. Sim. E reduzimos a lista de pessoas que tinham acesso. Também notamos padrões incomuns, ligados ao login de Ryan e seus assistentes executivos. Fiquei em silêncio. Ele continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Não estamos acusando ninguém ainda, mas há um padrão claro de sabotagem com a intenção de desacreditar você. E, possivelmente, outras pessoas também. Cerrei a mandíbula. E agora? O que acontece? David suspirou. Agora fica complicado. O Sr. Cole nos pediu para apresentar nossas descobertas diretamente a ele. Ele quer a verdade, sem filtros. Assenti devagar. Então eu estarei lá. David ergueu as sobrancelhas. Você não precisa estar presente. Eu estarei lá. Repeti firme. Se isso vier à tona, quero olhar todos nos olhos. Ele não discutiu. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei pensando nos outros que saíram silenciosamente no último ano. Profissionais talentosos, na casa dos 30 e 40 anos, que simplesmente a seguiram em frente sem muito aviso. Pessoas que, até pouco tempo atrás, eram consideradas estrelas em ascensão. Eu costumava achar que era apenas rotatividade normal. Agora me perguntava quantos deles foram expulsos pelos jogos de Ryan. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sala de reuniões da diretoria executiva. O Sr. Cole já estava lá, olhando pela janela, parecendo um homem esperando a última peça do dominó cair. David e 2 outros auditores chegaram logo depois. Então, Ryan entrou. 10 minutos atrasado. Com o telefone na mão. Presunçoso. Sem um traço de preocupação no rosto. Até que me viu. Ele parou na porta. Ela não faz parte do comitê de auditoria. O Sr. Cole nem se virou. Ela está aqui a meu pedido. Ryan mudou o peso de um pé para o outro, desconfortável. Isso deveria ser confidencial, interno. O Sr. Cole finalmente olhou para ele. Então você deveria ter mantido assim quando decidiu usar os recursos da empresa para seus próprios jogos. Usar a empresa para fabricar e-mails?
Minha voz era calma, mas afiada. Ryan riu, debochado. Isso é ridículo. David interveio. Rastreamos várias tentativas de login vindas da conta do seu assistente. Todas ligadas a irregularidades que prejudicavam o trabalho da Lily. O padrão é claro. O rosto de Ryan começou a mudar. Sua arrogância começou a rachar. Vocês estão forçando a barra. Ela só está amargurada porque foi demitida. Olhei diretamente para ele. Você não me demitiu, Ryan. Você me sabotou. E quase fez a empresa perder o maior contrato dos últimos 5 anos. O Sr. Cole finalmente se virou para ele. Eu te dei uma chance. Sua voz era calma, mas firme. Te dei mais de uma. E tudo que você fez foi destruir as pessoas que estavam tentando construir algo de verdade aqui. A pose confiante de Ryan vacilou. Não é o que você pensa. É pior. O Sr. Cole cortou, sem paciência. O silêncio pesou na sala. Então, o Sr. Cole se levantou. O conselho vai revisar este relatório. Até lá, você está suspenso. Com efeito imediato. Ryan abriu a boca para protestar. Mas nada saiu. Ele olhou para mim uma última vez. Dessa vez, não com raiva. Mas com choque. Como se finalmente tivesse percebido que nenhum dos truques dele funcionaria agora. Ele saiu em silêncio. Fiquei para trás. O Sr. Cole soltou um longo suspiro. Seus ombros caíram, como se estivesse carregando um peso por tempo demais. Eu falei com ele. Ele disse. Como líder. E talvez como um pai. Baixei a voz. Você não pode liderar alguém que se recusa a crescer. Mas ainda pode liderar a empresa. Essa escolha ainda é sua. Ele me olhou por um instante. Depois assentiu. E, pela primeira vez desde que tudo começou, senti o peso sobre mim começar a diminuir. 2 semanas se passaram desde a reunião da auditoria. Mas o impacto daquela manhã ainda era sentido em todos os cantos da empresa. Ryan não tinha voltado. E o sorriso arrogante que ele carregava como um distintivo. Agora era apenas uma lembrança. O nome de Ryan virou assunto de fofoca nos corredores. O conselho agiu rápido. As provas eram fortes demais, detalhadas demais, condenatórias demais para serem ignoradas. E-mails falsificados. Rastros de login suspeitos. Arquivos desaparecendo sem explicação. Tentativas de usar reclamações de RH como arma. Tudo sob as ordens de Ryan ou de pessoas que ele manipulou. Quando o relatório final saiu, ficou claro, ele não tinha apenas tentado me sabotar, ele tinha comprometido a própria empresa. Sua suspensão virou demissão. O anúncio oficial falava em violação de conduta ética e má conduta interna. Nenhum processo. Nenhuma manchete. Apenas uma saída silenciosa pela porta dos fundos da história corporativa. Mas, como sempre, as notícias se espalharam. Achei que me sentiria vitoriosa quando soubesse. Mas, na verdade, me senti calma. Não triunfante. Apenas firme. Como se finalmente tivesse atravessado a tempestade. E agora pudesse respirar. Alguns dias depois, o Sr. Cole me chamou ao seu escritório. Fechou a porta. Sentou-se atrás da mesa. Havia uma pasta diante dele, mas ele não a abriu de imediato. Pensei muito sobre tudo isso. Ele começou. E sobre o que eu quero para essa empresa daqui para frente. Fiquei em silêncio. Deixei ele falar. Você demonstrou mais liderança no último mês do que muitos executivos em toda uma carreira. Protegeu nosso maior contrato. Manteve a compostura mesmo sendo exposta publicamente. Enfrentou ataques pessoais com profissionalismo. Ele deslizou a pasta na minha direção. Eu a abri. Dentro, havia uma carta de promoção. Diretora. Diretora de estratégia do cliente. Era um cargo executivo. E eu responderia diretamente ao Sr. Cole. Olhei para ele, surpresa. Eu não pedi isso. Eu sei. Ele disse. É por isso que você merece.
Hesitei por um momento e então dei um leve aceno. Se eu aceitar, quero dizer, e agora? Como seguimos em frente? Não quero só um título. Quero reconstruir essa cultura do jeito certo. Ele sorriu. Era exatamente isso que eu esperava ouvir de você. Mais tarde naquela noite, sentei-me sozinha no meu novo escritório. Temporário, enquanto a reforma acontecia. Olhei para a porta. A placa de identificação ainda estava em branco. Por anos, andei por esses corredores me perguntando se alguém via, de verdade, o trabalho que eu fazia. As madrugadas. Os clientes que salvei. Os incêndios que apaguei sem receber um único crédito. Achei que ficar quieta era a melhor forma de manter a paz. De evitar atrito. Mas o silêncio quase me custou tudo. Não era só sobre um cargo. Ou um contrato. Era sobre lembrar que competência não é arrogância. Que profissionalismo não é fraqueza. Fui subestimada, desacreditada e sabotada. Mas nunca derrotada. E, acima de tudo, não me deixei amargar. Isso, para mim, foi a maior vitória. Nas semanas seguintes, comecei a reformular o departamento. Reabri os canais de comunicação. Reintegrei pessoas que tinham sido injustamente afastadas. Criei um sistema de denúncias anônimas para que ninguém mais tivesse medo de represálias ao falar a verdade. E, acima de tudo, tirei tempo para ajudar os funcionários mais jovens que estavam começando. Algumas pessoas que viram o que eu passei me perguntaram, baixinho, como consegui me manter firme. Eu contei a verdade. Nem sempre podemos escolher nossas batalhas, eu disse. Mas podemos escolher quem nos tornamos no meio delas. Quanto a Ryan. A última coisa que ouvi foi que ele estava tentando entrevistas em empresas menores, fora do estado. Mas sua reputação já tinha chegado antes dele. Alguns disseram que o Sr. Cole mexeu os pauzinhos para garantir que o nome dele não fosse exposto publicamente. Talvez esse tenha sido seu último ato de proteção. De pai. Mas eu nunca perguntei. Não precisava. Uma tarde, enquanto caminhava pelo escritório, passei pela parede de vidro que um dia abrigou a negociação com a Kingswell. Parei por um instante. Lembrei de tudo. A sabotagem. A ligação de pânico. O triunfo no final. Aquele único acordo mudou minha carreira. Mas a verdadeira mudança não aconteceu ali. Aconteceu no momento em que olhei para Ryan, sorri e saí do seu escritório sem implorar. Aquele foi o meu ponto de virada. Não porque desisti, mas porque entendi meu próprio valor. E nunca mais vou deixar ninguém, seja filho do chefe ou não, tentar tirar isso de mim.